Uma lição para os homens caídos sem Cristo. Anjos caídos. Parte 1, dia 21 de julho de 2023. Deus não perdoa aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, entregou-os à cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2,4. Essas são coisas antigas. A maioria dos homens anseia pelas últimas notícias. Vamos, nesta ocasião, voltar aos registros mais antigos e pensar no passado antigo antes que o homem fosse feito. Faz-nos bem olhar para o passado das relações de Deus com suas criaturas. Aqui reside o valor da história. Não devemos limitar nossa atenção aos tratos de Deus com os homens, mas devemos observar como ele age em relação a outra ordem de seres. Como ele lidou com os anjos antes que o homem se tornasse o segundo pecador. Se os anjos transgridem, qual é a conduta dele para com eles? Esse estudo ampliará nossas mentes e nos mostrará grandes princípios em sua abrangência mais ampla. Inevitavelmente cometeremos erros em nosso julgamento quanto à conduta de Deus para com os homens, se não nos lembrarmos suficientemente de como ele lidou com seres que são, em certos aspectos, muito superiores à raça humana. Iremos imediatamente ao nosso assunto, pedindo ajuda ao Espírito de toda graça. Primeiro, veremos o fato misterioso da queda dos anjos e sua expulsão para nossa advertência. Então, em segundo lugar, consideraremos o fato da condenação sem esperança dos anjos que pecaram em contraste com a incrível misericórdia do Senhor para com os homens. Assim, nossa segunda cabeça nos levará a ver o texto para nossa admiração. Espero o aumento de nosso agradecido amor e reverente admiração. Primeiro, então, vamos considerar nosso texto para nossa advertência. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Eis aqui uma maravilha da maldade. Os anjos pecam, uma maravilha de justiça. Deus não os poupou, uma maravilha de punição. Ele os lançou no inferno, uma maravilha de vingança futura, pois eles estão reservados para o julgamento. Aqui estão temas profundos e terríveis. Negros como a tempestade são os fatos, e flechas de relâmpagos terríveis flamejam deles. Recebamos uma advertência primeiro contra o engano do pecado, pois, quem quer que sejamos, nunca podemos considerar que, devido à nossa posição ou condição, estaremos livres dos ataques do pecado ou mesmo a certeza de não ser vencido por ele. Observem que esses que pecaram eram anjos no céu, de modo que não há segurança necessária na posição santíssima. Sabemos que eles estavam em lugares celestiais, pois foi desta morada elevada que foram lançados ao inferno, pela terrível mão direita do Rei Eterno. Esses anjos que não guardaram seu primeiro estado, mas pecaram contra Deus, habitaram com seus irmãos nas cortes do Altíssimo. Eles pareciam ser, por assim dizer, cercados de fogo para manter afastado todo o mal deles. Suas comunicações eram apenas com espíritos perfeitos como eles, mas ainda assim, ao passarem por um período de graça, eles foram capazes de escolher o mal, se assim o desejassem, ou de se apegar ao bem, se seus corações estivessem firmes com seu Deus. Não havia ninguém sobre eles para tentá-los ao mal. Eles eram, pelo contrário, cercados de toda boa e santa influência. Eles viram a Deus e habitaram em seus átrios. Conversaram com serafins e querubins. Seus companheiros diários eram todos de ordem sagrada. Adoração e serviços eram seu dever e deleite.
A companhia deles era seleta. Não havia aulas perdidas entre eles para tornar impura a atmosfera moral. Eles não estavam apenas em um paraíso, mas na morada central do próprio Deus. No entanto, o mal entrou no peito dos anjos. Até inveja, ambição, orgulho, rebelião, e eles caíram. Caíram para nunca mais se levantar. Não havia aulas perdidas entre eles para tornar impura a atmosfera moral. No alto da multidão brilhante e feliz, Satanás, um alto arcanjo, sentou-se. Entre as estrelas da manhã, ele cantou, até que o pecado destruiu seu estado celestial. Foi o pecado que o arremessou de seu trono, rastejando no fogo o rebeldemente, como tu afundaste na escuridão, filho da manhã dos céus. Amados ouvintes e leitores, isso deve nos ensinar a não presumir nada relacionado à nossa posição aqui embaixo. Você pode ser filho de pais piedosos que cuidam de você com cuidado diligente e ainda assim pode crescer e se tornar um homem ou uma mulher de Belial. Você nunca pode entrar em um manto de iniquidade. Suas jornadas podem ser apenas de ir para a casa de Deus e ainda assim você pode ser um escravo da iniquidade. A casa em que você mora pode não ser outra, senão a casa de Deus e a própria porta do céu por meio das orações de seu Pai. Mas você mesmo pode viver para blasfemar. Sua leitura pode estar ligada à Bíblia. Seus companheiros podem ser os mais escolhidos. Sua conversa pode se referir a coisas sagradas. Você pode estar como se estivesse no jardim do Senhor, fechado para tudo o que é bom, e todo mal afastado de você. E ainda assim você pode não ter parte nem sorte com o povo de Deus. Como houve um Canaã ímpio, mesmo na arca de Noé, assim pode acontecer que você seja tal no meio de tudo o que deve torná-lo gracioso e santificado. É realmente infeliz ler os anais da vida humana e encontrar homens que deixaram o lar materno, saíram de onde seu pai se ajoelhou em oração, deixaram irmãos e irmãs cuja piedade não era apenas inquestionável, mas até mesmo notável, e eles se tornaram líderes em todas as formas de maldade. Muitos dos inimigos da cruz de Cristo foram tão treinados na piedade que achamos difícil acreditar que eles possam realmente ser tão vis. Um apóstolo deve declará-lo com lágrimas antes de ser acreditado. Eles pareciam ser filhos de Deus, mas afinal se revelaram filhos da perdição. Que nenhum homem, portanto, se levante e se abale como se nenhum pecado pudesse prendê-lo, porque ele se sente um verdadeiro Sansão por meio de suas conexões e arredores. Sim, Senhor, pode ser que você caia de forma imprópria, caia desesperadamente, a menos que a graça de Deus esteja em você. Caia para nunca vir a Deus e a Cristo e encontrar a vida eterna. Foi assim com esses anjos. Tem continuação. Deus nos abençoe hoje e sempre e nos guarde de todo perigo, de todo mal. Amém.